Mestre Léo, estamos conversando a respeito do âmbito do conceito de defesa pessoal, a importância da formação de um tutor, de um mestre, para que pudéssemos desenvolver a capacidade de antecipação estratégica diante das situações de conflito e desafios da vida. Obviamente, esse é um processo sofisticado e complexo. Nesse campo, nós temos uma questão que invariavelmente as pessoas se remetem. E estamos falando mais especificamente do desenvolvimento emocional. A questão da agressividade é algo que muitas vezes é posta como algo negativo no campo das lutas, artes marciais e também do esporte. E talvez isso precise ser revisto ou, pelo menos, nos suscita a vontade de rever esta questão. Qual a sua impressão sobre o trabalho com as emoções no âmbito das artes marciais? Que contribuição elas poderiam nos dar? E se temos alguma coisa a rever dentro desse conceito do senso comum, que certas emoções são positivas, outras são negativas? Eu acho que toda vez iremos cair naquela mesma situação da congruência. O que é apropriado para uma determinada situação, para uma determinada relação, e esse apropriado irá advir da avaliação da situação do cenário, ou seja, aquela avaliação circunstancial necessária para saber qual que é a conduta apropriada. Como nós havíamos falado, sempre reaja, nunca reaja, avança, recua, ataque ou defenda, ou não faça nada. Quer dizer, tudo isso vai depender dessa avaliação. Quer dizer, Isso. Posições cristalizadas não nos parece muito apropriado dentro de uma visão estratégica. E também condutas que são deliberadas. Por exemplo, eu sou nervoso, então eu grito mesmo e acabou e você vai ter que me aguentar. Não. Vai ter situações que nós vamos falar alto, situações que nós vamos falar baixo, situações que nós vamos gritar e situações que nós vamos nos calar. Qual que é apropriado para aquele momento é que nós não sabemos. E isso vai ser fruto da avaliação de cenário, ou seja, da avaliação circunstancial. Então essa capacidade avaliativa é um ponto crucial dentro do pensamento estratégico chinês, né? Onde antes, mais importante do que você ser alguma coisa, é você estar apropriado para aquela determinada situação, a sua disponibilidade de estar apropriado para aquela situação, que vai levar ao grau de legitimidade. Então, as emoções que são negativas e positivas, assim serão se forem inapropriadas, mas não por sua natureza. Né? Então, são coisas bem diferentes, né, que eu interpreto como, né, como fundamentais para o entendimento, né, de uma classificação de emoções. Numa sociedade como a nossa, competitiva, em que produtividade, proatividade são aspectos muito valorizados. E, invariavelmente, as pessoas vão tentando se orientar nesse contexto e ficam em dúvida se elas são corajosas, se elas são covardes, se elas são proativas, se elas são passivas. Como que as artes marciais poderiam nos permitiriam ampliar um pouquinho esta reflexão e esta compreensão? Bom, uma coisa importante que eu acho que vale a pena colocar é que as artes marciais por si só, elas não farão nada. Vão precisar de um bom interlocutor, ou seja, um mestre com condições, né? E vai variar muito conforme a natureza de cada aluno. Eu acredito que quando você está falando do que as artes marciais podem fazer, é no sentido potencial. Né? O que potencialmente as artes marciais poderiam contribuir numa determinada área. Né? No caso de lidarmos com esse tipo de situação, a experiência marcial ela é muito rica, porque, mais uma vez, a sua dificuldade inerente faz com que eu tenha, inclusive, uma parcimônia com relação à minha ação por tema da consequência que ele infere.
porque eu posso machucar o outro, posso ser machucado, né? Isso no nível do combate simbólico. No nível do combate real, eu posso matar ou morrer. Então, isso tudo faz com que nós possamos ter uma gama de possibilidades que, se bem trabalhadas por, né, um profissional competente, as artes marciais, né, sem dúvida alguma, são de uma importância fundamental para a educação das emoções de uma pessoa. Como o senhor vê a apropriação das artes marciais em instituições como as escolas de ensino básico ou mesmo a apropriação das artes marciais no âmbito universitário, né? As artes marciais hoje, elas têm tido uma ampliação e têm sua inserção em algumas instituições, nas empresas, no mundo corporativo, mas sobretudo na educação formal. Como o senhor pensa essa questão das artes marciais, por exemplo, na infância e na adolescência e no âmbito escolar? Sendo que talvez muitos desses sistemas não foram criados exatamente para esses contextos e para esses cidadãos, crianças e adolescentes. E esse é aquilo, né, que chamamos no IMC, o IMC é a Inteligência Marcial para a Criança, né, de o paradoxo das artes marciais, né? Porque, como você bem disse, as artes marciais não foram desenvolvidas para crianças, mas hoje nos parece que, em função das suas características que nós temos mencionados aqui, né, ela alcança uma importância muito grande na educação infantil nos dias de hoje. Ocorre que aí essa experiência marcial ela tem que ser ressignificada no sentido de deixá-la mais lúdica. Não há criança que não tenha o interesse de brincar de lutinha, vamos dizer assim. E isso a gente observa inclusive com outros animais. Então essa questão, né, de você trabalhar, né, a luta como processo de aprendizagem, ela pode vir desde esse momento. Por quê? Porque o que é o brincar de lutinha? É eu saber golpear sem machucar e ao mesmo tempo tornar divertido. O que é tornar divertido? É tornar desafiador, ainda que eu consiga lidar com isso, né? É a famosa zona de desenvolvimento proximal, né? Então, quando nós temos esse conhecimento dessa zona de desenvolvimento proximal, né, do outro, então aí que a brincadeira de luta fica muito interessante. Porque eu tenho possibilidade de golpear e de me defender, algumas vezes sim, algumas vezes não, né? Então, esse trabalho ele torna-se extremamente rico para a educação infantil. Mesmo porque eu aprendo a identificar os limites que vão interferir na integridade física do outro, eu vou identificar como que eu posso relacionar e até onde eu posso ir através de uma determinada intervenção. Então, tudo isso são situações que vão trazer uma riqueza relacional que, acima de tudo, tem que ser muito bem mediada. Para que o quê? Para que não haja o abuso, para que não haja aquilo que hoje me parece um tema da moda, né? Que é o bullying, né? Quer dizer, um abuso de uma determinada parte com relação ao outro. Mestre Léo, pelas suas considerações, né, me parece que existe um potencial que não está dado, mas só será desenvolvido na qualidade das mediações pedagógicas, no exercício dos papéis da tutoria ou da docência qualificada. Nós estamos percebendo que a arte marcial, como um jogo de interações humanas, passa pelo riso e o choro, pela dor e o prazer, pelo medo e a coragem. Está aí o potencial de exploração do desenvolvimento humano. Para isso precisa de uma ação qualificada. Mas a sociedade tem muitas ressalvas e reservas em relação à imagem das artes marciais, muitas vezes atrelando pais, cidadãos e cidadãs comuns, veem as artes marciais muito inseridas dentro da linguagem da violência. O que o senhor pode falar a respeito disso?
É que, infelizmente, veja, como nós estamos falando, né, e eu queria até acrescentar na sua fala a ideia da frustração e do êxito, porque muitas vezes, né, a experiência da arte marcial ela é frustrante e é muito importante nós sabermos lidar com a frustração, porque o que nós chamamos de êxito ele é sempre temporário, assim como a frustração. Todos esses sentimentos eles são temporários e são sempre alternantes. Né? Por quê? Porque é um processo de yin e de yang. Né? No entanto, é muito importante que cada um possa saber como lidar com isso. Possa saber como que seu corpo reage com isso. E possa saber sempre que esses processos são temporários. Porque, claro, quando nós estamos imersos na situação, parece que ela dura para sempre. Com relação à questão da violência, é lamentável que por uma experiência marcial ter esse potencial todo, infelizmente a má mediação dessa experiência, claro que vai conduzir ao abuso. Por quê? Porque se ela não for pautada na legitimidade da relação, ou dentro daquele processo, né, pedagógico de zona de desenvolvimento proximal, então aí nós teremos, né, ou seja, dentro dessa ideia, nós teremos uma dificuldade de gerir essa experiência e que normalmente tende ao abuso. E quando nós falamos do abuso, tende a pessoas violentas que vão encontrar na sua força usurpadora, né, uma condição de se impor diante do outro e não de uma mediação ou de um equilíbrio harmonioso entre as partes. Obrigado, mestre.